Fala pessoal, vai começar a primeira temporada do podcast Conheça a Sua Força. Nela vamos contar com 4 episódios com participações maravilhosas. A gente vai falar sobre autoconhecimento, projeto de vida, autodefesa e tantos outros assuntos. Nesse primeiro episódio, vamos falar sobre autoconhecimento e autodefesa. A gente vai falar sobre terapias que levam ao autoconhecimento, sobre prazer, sobre culpa. E para isso, a gente traz a participação da terapeuta Mairineu. Outra coisa, as gravações elas foram feitas por videochamada, tá? Então dá um desconto em relação à qualidade do áudio. A gente vai melhorar com o tempo, beleza? Espero que vocês curtam o episódio e até mais. Boa tarde, galera. Bom dia, boa noite. Vai começar mais um episódio do podcast Conheça Sua Força. E hoje a gente vai contar com a participação de Mairineu. Mai, os podcasts, eu sempre peço para as pessoas que estão participando, né, se apresentarem, porque eu posso dar uma apresentação limitada ou muito grande. Então, quem é Mairineu, né? Se apresente. Maravilha, boa tarde, bom dia, boa noite, né? A todas as pessoas que estão ouvindo, vão ouvir esse podcast. Eu sou Mairineu, sou uma mulher preta de 37 anos, do sul da Bahia. Sou terapeuta corporal há 19 anos e ser terapeuta corporal também já me faz viver uma vida de autoconhecimento, né? Então, sou uma pessoa do autoconhecimento, do autocuidado, que gosto muito de viver a vida, de aproveitar a vida da melhor maneira que eu posso. Eu trabalho com várias técnicas, né, de terapias, como a massagem ayurvédica e também sexualidade, né, sou instrutora de Tantra, e vou me construindo aí ao longo do caminho, na verdade, né, eu estou e vou sendo também. Não sou uma coisa pronta, assim, não sou uma pessoa pronta, sou uma pessoa que vou buscando as minhas sabedorias ao longo da vida, né, para viver cada dia mais, assim, bem comigo, né, tendo saúde e tal, e descobrindo mesmo, gosto muito da coisa das descobertas, assim, da existência, né, descobrir uma coisa nova que eu gosto, conhecer pessoas, conhecer lugares, novas culturas, essa sou eu, assim. Aí eu queria que você explicasse, né, o que é o Tantra. Sim. Então, o Tantra é um sistema, né? Existem muitas vertentes. Algumas pessoas têm como filosofia, outras como caminho, outras como religião. Eu sou adepta do Tantra meditativo, né? Do Tantra que trabalha as meditações ativas e vibracionais como forma de autoconhecimento, de autoconhecimento, autodesenvolvimento, né? De si mesmo. E então eu vejo como um caminho mesmo. E que utiliza as meditações e também a massagem tântrica, né, como uma forma de autoconhecimento, de autocuidado, de gerir a vida, né? A palavra tantra significa instrumento de consciência, né? Então, instrumento de conscientização. Então, é isso que o Tantra é, né? E o Tantra, eu sempre falo isso quando eu vou falar sobre Tantra, porque é uma das únicas vertentes, assim, digamos, filosóficas, que vê o corpo da maneira como o corpo merece ser visto e ser compreendido, né? O Tantra não nega o corpo, o Tantra diz que primeiro é o corpo. Se você não tiver conhecimento do seu corpo, dificilmente
você consegue ter qualidade de vida em vários aspectos, né? Porque o corpo é a nossa maior inteligência, assim, é o nosso instrumento de manifestação, de autoexpressão aqui nessa terra, né? Então, Tantra prega esse respeito ao corpo, essa aceitação de si. Essa é uma das vertentes que eu mais admiro, assim. E também Tantra significa, uma das traduções, né? Significa libertação total do espírito. Sim. Isso foi, né, criado na Índia, né? Lá, sei lá, deve ter mais de 5.000, 6.000 anos que se fala sobre isso, mas antigamente era um conhecimento muito restrito, que era muito mais passado de mestre para discípulo, né? E aí o Osho começou a disseminar mais o Tantra aqui para o Ocidente, né? A gente começou a ouvir falar sobre Tantra tem mais ou menos uns 10, 15 anos, não mais do que isso, né? E foi o Osho que trouxe muito, assim, essa percepção das meditações, inclusive, né? Da movimentação do corpo para que você encontre depois um silêncio, né? Um bem-estar, uma qualidade de vida, uma qualidade nos seus estados de espírito, né? Então, o Tantra é um caminho, eu diria que é um caminho de autoconhecimento. Que massa. Eu lembro você falando em relação ao movimento, eu lembro das meditações que a gente fazia no Movimento Amor, né, no grupo. Isso. E a Kundalini, né, eu lembro que eu sentia muita vergonha, mesmo sozinha dentro de casa, dentro do meu quarto. Mas das últimas vezes que eu fiz, já terminava com outra vivência, né? Eu terminava a meditação mais relaxada do que as primeiras vezes, né? Sim. E inclusive até menos vergonha, né? De estar me movimentando dentro do meu quarto, tranquila. E é isso, é um processo, né? A gente vai pensando que vai abrindo as portas desde o início, mas é um processo. Né? Sim, é um processo, né? Ainda mais para quem não tem costume de fazer, né, essas práticas que são práticas ativas, que primeiro movimenta o corpo, né? Fazer você ou dançar ou fazer algum exercício proposto ali, né? E aí movimenta o prazer também no corpo. E aí você começa a questionar várias coisas, a sentir coisas diferentes e a questionar várias coisas, né? E aí depois você vai acolhendo essas coisas desconhecidas, né? E percebendo, na verdade, que essas coisas também são parte de você, né? E que tudo bem fazer essas práticas ativas, respirar rápido, profundo, né? Curto e rápido. Eu lembro dessa. Ativar esse sistema corpo, né? Corpo, mente, emoções, e depois relaxar também todo esse sistema, acomodar tudo isso, né? Uma vez que essas práticas foram desenvolvidas para pessoas modernas, para pessoas como nós, que vivem na correria, que trabalha, estuda, faz curso, grava podcast, né? Essas práticas foram desenvolvidas para a gente mesmo. Então, eu sempre digo que o negócio é praticar sem filtro, assim, e sem comparar a outras práticas de meditação que porventura você já tenha feito, né? Porque é uma vertente bastante diferente das práticas mais conhecidas, mais convencionais, digamos assim, né, Brisa? Sim. E é isso, por ativar o corpo, ativa essa coisa da energia Kundalini, que é uma energia que nós todos temos essa qualidade de energia dentro da gente. E a energia Kundalini é considerada essa energia capaz de gerir a vida, né? Capaz de direcionar a vida. Porque imagina, energia Kundalini,
pode-se dizer que é a mesma coisa da energia sexual. A energia sexual, a gente nasce dessa energia. Então, é algo que é potente em nós, né? É uma energia capaz de gerar vidas, capaz de, se você sabe canalizar ela não para gerir uma vida, mas você pode gerar outras coisas, né? Você pode escrever seu livro, gravar seu disco, fazer o curso que você queria fazer e fazer a viagem que você queria fazer, tudo isso canalizando essa energia vital que está dentro do teu próprio corpo, né? Tendo consciência desse potencial de energia que está dentro de você. E isso através das práticas de meditação, das massagens tântricas, que também permite, né, uma liberação grande das tensões, das toxinas do corpo, para que você ative cada vez mais o seu poder pessoal, a sua força vital, né? Sim. Então são... Total. É. Total. Inclusive até, eu acho que eu já te falei, até esse próprio podcast e outros projetos também. Eu pensei para fazer o podcast depois de uma sessão de massagem. Depois da segunda, se eu não me engano. Olha isso. Eu falei, não, eu preciso falar o que eu penso. É isso, compartilhar, né? Isso. Eu preciso falar o que eu penso, eu não vou ficar guardando isso, não. Aí eu vou fazer um podcast, aí procurei saber. Aí foi compartilhando, aí saiu uma reportagem sobre defesa pessoal feminista no UOL, tudo pelo podcast. Exatamente. Que maravilha. Você canalizou, né, aquela energia que você estava trabalhando, movimentando, liberando, né, abrindo espaço, né, que é esse processo de você vai liberando os traumas, você vai abrindo espaço para a sua criatividade, né, você vai curando as suas questões, e isso vai abrindo espaço para você realizar e pensar e canalizar outras coisas, né, e isso assim, posso dizer, total canalização da sua própria vitalidade. Vai rolar, vai indo. Sim. E aí, Mari, eu queria que você me falasse assim, que eu sei que você começou com outras massagens, né? Com outras terapias, na verdade. Mas como é que você começou a trabalhar com Tantra, assim, não, isso aqui eu vou para isso agora, também. Sim, eu decidi mesmo, foi depois que eu recebi a massagem tântrica a primeira vez, dessa metodologia que eu trabalho, né? Que é essa visão mais sistêmica, é corpo, mente, emoções. E aí eu vivi a primeira experiência de 1h30, já trabalhava meu corpo, né? Já tinha um conhecimento de mim mesma, mas a sexualidade era algo que eu não dava muita vazão, assim, né? E aí já conhecia também as meditações e tal. Aí quando eu fui receber a primeira massagem tântrica, eu não conhecia a fundo. Então eu fui, assim, pela primeira vez, sabe? Desconhecida, tô aberta a viver uma experiência. Foi esse o meu espírito. E Brisa, foi uma experiência, assim, que me marcou demais. Porque eu senti tudo em 1h30, assim, de 1h30 a 2 horas, eu senti tudo, eu senti medo, eu senti raiva, eu senti prazer, ia me vindo coisas, eu ia limpando, veio o choro, veio o riso, e aquele vucu-vucu, prazer, e aí depois aquele relaxamento, aquela paz de espírito, aquela calma, assim, aquela consciência e percepção de mim mesma, coisa que eu não tinha ainda experimentado no meu corpo, sabe, assim? De que você quase conseguir tocar a sensação. Sim. E aí eu saí daquilo ali, mano, saí da sessão, encerrou, teve a integração, a terapeuta me trouxe de volta, eu tomei um banho e tal, ainda sentindo tudo no meu corpo, e eu falei, eu quero trabalhar com isso. Eu sinto que outras mulheres, sobretudo, precisam viver essa experiência pelo menos uma vez na vida, porque foi muito libertador, assim, foi muito divisor de águas para mim, foi... Ali naquele momento eu reconheci a minha fonte, assim, sabe? De vida, de potência.
Muita gente que está ouvindo pode até não entender, assim, o que eu estou dizendo, porque é mesmo uma coisa vivencial, assim, é na pele, né? E aí eu comecei a estudar, comecei a praticar mais as meditações, para aprender a conduzir meditações. Aí fiz os cursos de massagem tântrica, o nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, a formação. Depois eu fiz uma formação em renascimento, porque entendi que isso, trabalhar a respiração junto com a massagem tântrica, ia potencializar mais o trabalho, porque muita gente não sabe respirar, e a respiração também está intimamente ligada com as emoções. Aí eu fui unindo, assim, várias técnicas, né, porque sobretudo é isso, a massagem tântrica é uma técnica que te leva para uma experiência, assim, um antes e um depois, quando você faz, né, com alguém que realmente saiba o que está fazendo. Eu acho que vale dizer isso aqui, né, o profissional, a profissional que está te conduzindo a experiência é essencial, né, assim, uma pessoa que você confie, que você conheça o trabalho, que você tenha referência. Essa vai ser uma pessoa que pode te conduzir a uma experiência muito interessante, assim, de autoconhecimento com a massagem tântrica, né. E aí tô nessa brincadeira aí, já tem 10 anos que eu trabalho com a massagem tântrica, uma brincadeira bastante séria, porque lido com questões fortes, né, de abuso, de pessoas que sentem culpa, pessoas que lidam, né, que não se conhecem muito bem, pessoas angustiadas, enfim, são várias queixas mesmo, né, que as pessoas trazem para irem se abrindo, se libertando, né, e através do prazer, através, né, do autoconhecimento. Total, que massa, viu? Que massa, meu Maia. É onda quando a gente tem esses insights, né? Eu acho que eu senti a mesma coisa quando eu entrei no jiu-jitsu. Falei, meu Deus, as mulheres têm que começar a ter essa confiança também. E eu quero ensinar isso para elas também, sabe? Sim, eu fiquei dá muito... Dá um insight, né? Dá um insight, Brisa, assim, total. Isso não, gente. Isso não pode ficar só comigo, né? Tem que levar pra frente. Todo mundo tem que saber disso, não. E fora isso do profissional, e achar, por exemplo, eu me consulto com você, consulto que fala? Sim. Porque eu também consegui, eu vejo uma identificação, você é uma mulher preta, eu também sou. Eu acho que isso é importante também, não dá pra... Você deve saber mais do que eu sobre profissionais que estão aí só, né, de Totalmente. conversa, mas tem que também ter essa, olhar para a pessoa e se identificar até nos posicionamentos da vida dela, né, acompanhar, Total. político, tudo, né? Sim, com certeza, tudo, né, porque é alguém que está ali, né, te conduzindo. É um processo, um caminho, né, vai estar pegando na sua mão e lhe mostrando. Sim, é importante. E eu lembro que eu fiquei muito contente quando você entrou em contato comigo, porque era isso, né? Era uma pessoa da autodefesa. Eu já vinha pensando nisso na questão da autodefesa, né? Por atender várias mulheres em situações de abuso e tal. Eu ficava muito pensando sobre isso, falando, não, as pessoas, né, as mulheres precisam realmente começar a aprender a se defender, né, de várias maneiras, mas uma coisa, né, a gente vive nesse país que é completamente machista, né, patriarcal, xenofóbico, então... Misógino, né? Misógino, né, totalmente, então a gente precisa, né, ter caminhos para que a gente consiga se proteger, assim, né, essa coisa toda, né, do abuso sexual que cresce ano após ano, né, se a gente aprende a se defender, a gente pode evitar situações, né, também. Então... E ensinar e ver, identificar situações, né? Isso. Também. Eu acho que identificar é o mais importante. Eu tô vendo que aquela menina tá passando por alguma coisa. Eu passei por aquilo, eu tô me curando e eu tô vendo que ela tá com as mesmas, né? Sim, com
as mesmas questões que eu tava, né? Então, E fazer essa rede, né? Diálogo, que eu acho que é isso que falta e é isso que esse mundo... A gente vai trocando ideia, né? É isso que esse mundo faz com a gente não dialoga. A gente não dialoga sobre prazer, não dialoga sobre sexualidade. Nós mulheres, no caso, né? Umas com as sim, outras. sim. Total. Sobre tudo, a gente não dialoga sobre isso. Minhas amigas não dialogam sobre isso comigo. Não falam. Essa coisa, né, de você ir se vulnerabilizando também, Não. porque é isso, a gente não aprende, né? A gente não aprende isso, às vezes, em casa, às vezes aprende de maneira muito deturpada na rua ou até mesmo na escola, né? Porque não é uma pauta educacional de fato, né? Então, o que deveria ser, o que é um grande erro na nossa sociedade, né? Porque é isso, sexualidade é vida, né? Você aprender a se defender, aprender a conhecer as suas emoções, para poder falar sobre isso também, né? Identificar e saber até sair desse estado, né? Porque é isso, a gente é tudo, né? A gente é emoção, a gente sente medo, a gente sente raiva, a gente sente culpa, às vezes a gente sente inveja, a gente sente tudo, mas como a gente não vai aprendendo a lidar, a gerir, muitas vezes a gente vai escondendo até da gente mesma, né? E aí a gente não consegue, às vezes, nem conversar mesmo, né? Falar sobre... às vezes só fala na terapia, ou às vezes aprende que falar sobre as emoções e tal é errado, né? Essas programações, assim, que a gente vai recebendo, principalmente nós mulheres, ao longo do crescimento, né? E aí... Educação, né? E aí a gente se torna adulta, cheia de coisas que não foram aprendidas, que não foram resolvidas, E aí, né? Como é que a gente faz? A gente precisa voltar e se autoconhecer, né? E se descobrindo, né? Como é que eu sou, né? Como que eu sinto essas coisas? Por que eu sinto essas coisas? Essas coisas vêm de onde? Então, caminhando por essa ideia, nessa conversa que a gente já está tendo sobre o prazer, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é o prazer, né? E como ele pode se manifestar na nossa vida, na vida das mulheres. O prazer, ele é um estado de ser. E o prazer, ele pode se manifestar de várias formas na vida de todas as pessoas, né? Você pode sentir prazer fazendo várias coisas. Das mais ínfimas, assim, até as coisas grandes, né? Aquilo que te proporciona um estado de alegria, um estado de plenitude, um estado de felicidade, uma forma de... Vamos pensar assim, se você tem um corpo fluido, um corpo que se movimenta fluidamente, você pode se dizer que você vive em estado de prazer, né? É isso, é um estado, e você pode sentir prazer com o seu trabalho, você pode sentir prazer arrumando a casa, você pode sentir prazer na sua relação sexual, você pode sentir prazer estando consigo mesma, por exemplo, né? E ele vai se manifestar na sua vida das melhores formas se você nutre ou procura nutrir esse estado de prazer, né? Prazer... eu costumo dizer que prazer e dor, ele tá lado a lado no nosso cérebro. Eles caminham juntos, é quase que o mesmo dispositivo. Então, algo que te causa dor, que te causa incômodo, não é algo prazeroso, certo? Algo que te traz fluidez, que te traz liberdade, que te traz alegria, é um estado que todas deveríamos querer estar mais, né? Eu diria que o prazer é um estado de saúde mental, de saúde física, de saúde emocional. Mai, a gente pode viver nesse estado de prazer para todo sempre? Aí é contigo, né? O prazer, ele tá aí disponível, ele é um direito nosso. Tá aí disponível para nós. E não sou eu que estou dizendo, não.
Ele é esse estado que está aí. E ele é imprescindível para que a gente tenha saúde. Total. Simplesmente assim. Simples, só isso. Mas aí a gente entra, eu estava vendo uma postagem que você fez, até aquela postagem que o Instagram mexeu, lembra? Sim, do abandone as culpas. Isso. E aí pensando como a culpa ela mexe com nossa percepção do prazer, né? Sim. De como a gente sente o prazer ou como a gente se deixa vivenciar, né? poderia sentir, né? Então, você acha que a culpa, eu acho, claro que é, eu já falo dando a resposta, mas Sim. assim, a culpa ela interfere no autoconhecimento diretamente, né? Então, com certeza, porque é isso, né? A culpa é, digamos assim, uma construção social que nasceu ali no catolicismo. A gente precisa entender as coisas, na verdade, que elas têm, né? Que elas são. Então, a culpa é algo que é cristão. E a culpa é um estado que te paralisa às vezes, né? Que te inibe. Porque você vai ficar ali se culpando. Então, quando eu digo, né, abandone as culpas, é você ter esse entendimento, né, desse sentimento emocional que está ligado ao remorso, a coisas que vão de alguma maneira, te limitar. Compreendendo isso, você vai aprendendo a não violar a si mesma e também não violar os outros, para que você não se sinta culpada. Então você passa a ter mais responsabilidade, porque o oposto da culpa é a responsabilidade também. E gerir melhor esse sentimento. Entende? Porque no fundo, e na verdade, a gente não tem culpa de nada. A gente comete, a gente é humano, então a gente erra, a gente é falho. Mas não que a gente precise carregar a culpa como uma bandeira, né? Eu me sinto culpada, então eu não vou sentir prazer. É errado sentir prazer, porque a culpa também vem desse sentimento do erro, né? Eu fiz algo errado, você acha que você fez algo errado para alguém, então você vai se sentir culpado por aquilo. Só que às vezes é de uma maneira excessiva, às vezes é de uma maneira até obsessiva, que você fica meio que dando voltas nesse padrão ou nesse sentimento, né? E abandonar é entender. Uma vez eu fiz um renascimento e eu me sentia muito culpada. Às vezes eu me sentia culpada por estar alegre e ver outras pessoas tristes. Que viagem, velho. Mas o renascimento seria o quê, assim, mais ou menos? O renascimento é uma prática de respiração circular consciente. Você inspira e expira de maneira consciente, até que em algum momento você entra num estado meditativo e a respiração pode limpar até 90% das toxinas, das coisas que vão ali acumulando dos lixos emocionais, digamos assim. Então, o renascimento é uma prática muito poderosa. Foi desenvolvida por um médico que chama Leonard Diol, que era um psiquiatra. Eu acho que ele faleceu, não me lembro agora se ele está vivo, se ele faleceu recentemente. Mas ele é um sueco e tem muitos anos, sei lá, 1900 e bolinha aí, 30 e poucos. Essa técnica existe. Que ele descobriu que era isso, com a respiração, as sensações do corpo ficavam molinhas e ele percebia novos estados em si. E aí eu fiz essa prática no curso de renascimento, que eu fui fazer a formação. Fui lá respirando e tal, 50% fazendo essa respiração circular, né, Na integração da respiração, me veio um choro compulsivo.
e uma voz assim que saía, eu não tenho culpa de nada, a minha própria voz gritando, liberando aquilo ali, sabe? Caraca. De tão cheio de culpa que meu sistema tava. E aí depois eu perguntei lá pro terapeuta que estava conduzindo se era possível sentir culpa, se um feto poderia sentir culpa, ou poderia sentir culpa não, poderia sorrir ou chorar. Né, ele falou que sim, porque como a gente está ligado no cordão umbilical, a gente pode sentir as emoções da nossa mãe. E aí, para mim, foi uma libertação tremenda aquilo ali. Tipo, eu sentia, algo que estava muito mais no meu inconsciente do que no meu consciente. Eu não tinha consciência total de que eu sentia tanta culpa assim. E aí, naquele renascimento saiu essa voz, esse choro, tudo assim, liberando. E aí eu fui entender melhor que realmente a culpa é um sentimento que foi, né, criado muito, digamos assim, pela religião, né, pela coisa do controle, né. Se você não fizer assim, Deus vai castigar, não sei o que, não sei o que. Isso aí tem tudo relação com a culpa, com os medos, inclusive, né, não só com a culpa, também com os medos. Nossa, isso que casa, né? Isso mexe mesmo com o autoconhecimento feminino, né? Mulher se autoconhecer, conheço várias que se sentem culpadas. Assim, as que conversam, que falavam que sentia culpa quando se tocava. Sim, é isso. Muitas mulheres sentem, porque, né, a gente é criada como, né? O homem podendo se tocar, se masturbar, pegar todas as mulheres. E a mulher é criada como para esconder, para fechar as pernas, né? É sujo, é feio, se ficar com a perna aberta e tal. Então, essas culpas, elas vêm daí, dessa época já. Entendeu? Então, você começa a sentir prazer, que é algo que está natural do teu corpo, um botãozinho lá que você aperta e plim, desperta um monte de sensações, um monte de coisa boa dentro de você, que é sua, sabe? E aí é errado? É feio? É sujo? Não, porque senão a gente não teria, por exemplo, um clitóris no nosso corpo, no nosso órgão genital, que a única função dele, por exemplo, é nos proporcionar prazer. Tá me entendendo? Tô. A única Mas todo mundo função tá. a única função é essa. E aí vem, né, a tal da moral dos bons costumes e tudo mais, e diz que Bota a mão sobre ele e não. Se você pegar neles, não é errado, não faça isso. Exato, e não, minha gente, libertem-se, toquem-se, quanto mais vocês se conhecerem, quanto mais vocês saberem os pontos de prazer do teu corpo, mais você também vai conseguir compartilhar com a pessoa que está junto com você. Eu gosto assim, eu gosto assado, eu quero assim, eu quero assado. Acho que a gente tem que naturalizar a falar sobre o corpo, a falar sobre prazer, a falar sobre sexualidade saudável, sabe? Porque isso é vida, é vitalidade, biologicamente, fisiologicamente, faz parte da nossa existência. Sentir prazer, ter um órgão genital, comer, beber, fazer sexo, Sim. fazer xixi, fazer cocô, entendeu? Isso é coisa da vida. É demais. E mexe com tudo, né? Quando a gente começa, mexe com tudo. Eu falei até com você isso, até com o próprio profissional, a gente estava conversando no início, né? Como vou gerir minha carreira, por exemplo. Eu fico pensando muito sobre isso, né? Me autoconhecer para poder gerir meu projeto de vida também, sabe? Sim, isso é muito importante. Essa questão do autoconhecimento, aqui no Brasil a gente tem muito uma coisa de banalizar as coisas que podem nos fazer bem, tipo, banalizam tudo. O autoconhecimento é uma das coisas que banaliza. Terapia às vezes também banaliza, que só quem faz terapia é coisa de maluco, não sei o quê. Sabe, várias coisinhas assim que vai até ficando no inconsciente das pessoas, sabe? E o autoconhecimento é algo dito, discutido, falado desde o século I. Caraca. Já se falavam sobre isso, entendeu? Conheça-se e sabereis quem és.
Conheça-te a ti mesma ou a ti mesmo e saberás quem és. Isso não é uma frase minha, sabe? Então, é importante, sim, o autoconhecimento. É fundamental para a nossa vida. Porque quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente sabe da gente, é óbvio que a gente vai saber se relacionar melhor. E a vida também é se relacionar, né? Se a gente não se conhece, os relacionamentos também ficam mais truncados. Às vezes é assim, você não se conhece, aí você deseja uma pessoa, quer se relacionar com uma pessoa. Aí você quer que a pessoa seja assim, 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 assim. Mas você não é isso, nem para você, e está exigindo isso do outro. Isso é falta de autoconhecimento, por exemplo. Entendeu? Um exemplo bem prático, assim, da importância do autoconhecimento. E aí, quando você se conhece, você deixa mais de julgar as pessoas ou de querer que as pessoas sejam de determinada maneira e aceita a pessoa como ela é. E se aceita, sobretudo, como você é, e vai ali aparando as arestas do que precisa em si mesmo, porque você pode pensar em si como um jardim que tem erva daninha, sabe? Que às vezes dá mais mato do que era esperado e tudo mais. E aí você vai aparando essas arestas através desse autoconhecimento. Porque sem o autoconhecimento o caminho é mais difícil e vai chegar uma hora que você vai precisar olhar para si, ou na dor, no amor. Eu espero que seja no amor sempre, né? Numa coisa de você perceber que precisa de um auxílio, vai lá e busca, e aí vai ser mais leve. Mas doer, minha gente, vai doer, em algum momento vai doer, viu? Porque até a semente, para ela nascer uma árvore, ela fica ali no escuro e ela sente dor até ela desabrochar e sair ali. Então a gente, como nós somos também parte desse universo, crescer, evoluir, amadurecer, também tem suas dores, né? Mas é aprender sempre a lidar com isso, não ficar na dor, mas qual a lição que eu posso tirar dessas situações que me aconteceram? Aí você vai transformando, isso serve para tudo. Então, o autoconhecimento, ele é fundamental, sim, nos dias de hoje, nos dias de ontem e para o que virá, né? E quanto mais você liberta das culpas, mais você se conhece, mais você percebe por que você sentia tanta culpa. Às vezes é por causa do outro, não é nem por causa de você mesma. Você começa a se investigar, a se perceber, sabe? E aí as coisas vão ficando mais leves, porque eu acredito que todo mundo busca leveza na vida, busca viver bem, ter qualidade de vida e ser feliz. Às vezes, para algumas, os desafios são maiores do que para outros, mas todo mundo busca, né? Viver feliz. bem, ser saudável, ser feliz, né? Total, Mai. E, então, caminhando por isso, né? Por esse assunto que a gente está conversando, você acha que, então, que conhecer o próprio corpo é autodefesa? É autodefesa, com certeza absoluta. Com certeza. Porque você vai se prevenir de várias micro ou macro violências quando você conhece o seu próprio corpo. E o corpo, ele também pode ser um grande termômetro. Não sei se vocês já passaram por situações assim. Você chega, às vezes, num ambiente, ou seja, uma festa, ou na casa de alguém que você vai, e seu corpo dá uma leve travada, assim. E você pensa, eu não quero ficar aqui nesse lugar, não. Esse lugar não é para mim. Ou por alguém que tá, ou pela energia do ambiente, seja lá por que motivo for. Isso é uma autodefesa. Total. Seu corpo tá ali lhe dizendo, vai embora, porque isso aqui não vai ser bom para você, não. E aí você tem escolha, ficar ou partir. Né? Quando a gente não tá muito interligada com ele, a gente fica, né? Exato. Quando a gente não tem uma conexão mais profunda com o corpo, às vezes a gente fica e depois para e pensa, poxa, meu corpo disse para eu ir embora e eu fiquei aqui. E aí o que aconteceu, né? Pode ter acontecido algo muito bacana, mas também pode ter acontecido algo bastante negativo. Nesse caso da autodefesa,
é ter acontecido algo negativo e você não ter dado ouvido àquele momento para o seu corpo estava ali pedindo, né? Que era para se retirar. E N outras situações que a gente poderia exemplificar aqui, né? Mas o corpo é sim. Quanto mais você se conhece, mais você vai aprendendo a se proteger, a se prevenir, a se defender mesmo de situações que podem ser nocivas para você, né? Que podem ser ruins e que possam deixar marcas mais drásticas, assim, né? E também você pode fazer uma autodefesa com a nossa professora Brisa. Olha lá. É lógico. A propaganda. A gata. propaganda aí, dela. né? Você não tem só uma coisa de autodefesa, assim, de sentir o corpo, mas uma coisa mesmo física, né? Que você está preparado para se acontecer algo mais físico mesmo, assim, né? Diga, Brisa. Eu penso também, Mai, eu dei uma oficina no final do ano passado, num evento, com várias meninas, eu acho que estava entre 18 e 25 anos. Aí eu coloquei isso como pauta, né? Como um dos pontos que eu ia tocar, sobre elas começarem a conhecer o próprio corpo, inclusive conhecer o prazer, né? Uhum. Como forma de autodefesa, no sentido de ela não deixar, que é claro que isso é bom também, né? Você tá com um parceiro e que esse parceiro, né, compartilhe com você, né, daquele momento, mas que ela tem que conhecer o próprio corpo dela, não pode deixar isso na mão de outra pessoa, né? Exatamente. Não. Aí eu toquei nesse assunto com elas e assim, eu acho que isso já livra uma boa parte de relacionamentos abusivos que podem aparecer no futuro, sabe? Você conhecer seu próprio corpo e seu prazer, saber o que você gosta de fazer. Porque isso dá abertura para você conseguir falar não, isso aqui eu não quero fazer, não gosto. Exato. E a partir disso começar a se livrar dessas relações, né? Se libertar disso. Identificar, né? Às vezes você tá ali com a pessoa que, sei lá, no primeiro, no segundo contato com a pessoa, você percebeu um jeito da pessoa assim, né? Sei lá, um pouco mais agressivo. Um pouco mais agressiva. Ou eu tô falando do jeito que eu gosto, que eu quero, e não tá rolando, né? Não tá fluindo. Exato. E é claro que tem outras coisas em jogo, né? Rola o medo de ficar sozinha, né? Que a galera bota na cabeça das mulheres desde guria, né? Que tem que casar, que tem que se relacionar. Sim, isso também vai gerando pequenas limitações, né? Mas eu acho que começar a conhecer o próprio corpo e trabalhar nisso, né? No próprio prazer, na energia sexual que você estava falando, né? Também. Já é, assim, um passo muito grande para a liberdade. Com certeza. Com certeza. Tem uma frase que diz assim, ó: os prazeres são como papoulas, ao colhê-las, suas pétalas se desprendem. Então, colha as pétalas do prazer, né? Do autocuidado, da autodefesa. Porque é isso, quanto mais você se conhece, mais você se liberta, mais você percebe, às vezes se percebe e se previne também, né? Isso que a Brisa estava falando aí, que é basicamente isso mesmo. Você consegue identificar as pessoas que realmente estão para se relacionar com você e as pessoas que não estão, que, né, sei lá, porventura tem questões, não se trabalha e aí joga isso na relação, né? Projeta isso na relação e aí às vezes vira uma relação tóxica. Então, é importante, sim, se conhecer. É importantíssimo conhecer o próprio corpo, sim.
Porque é isso que você estava dizendo, né? Ninguém é obrigado a saber. E ninguém sabe, na verdade, né? Isso é tudo por construções sociais, né? De que a pessoa vai saber lhe proporcionar o prazer do jeito que você quer sentir. Às vezes Ninguém pode não sabe, acontecer, às vezes pode pode rolar, acontecer, passa, mas às vezes pode não. E aí você vai ficar esperando, vai ficar frustrada, a pessoa ela não é obrigada a te levar para um orgasmo. Vocês vão junto, né? Uma coisa ali que a gente vai vivendo junto, uma troca de energia, né? Mas aí quando você se conhece, você facilita essas sensações mais intensas no seu corpo. E vai junto com a pessoa também, né? Papos e papos. Mas então, a gente chegou ao fim, né, do nosso episódio. Eu quero agradecer você ter aceitado o meu convite. Muito obrigada pelo fortalecimento de sempre. Não só no podcast, né, mas sempre que você me dá, tá? Sim. E você quer falar mais alguma coisa? Tá bem. Quero agradecer também o convite, agradecer a confiança, né? Agradecer, eu acho que é isso. Agradecer é que eu ia falar, mas assim, acho que também não cabe aqui, né? Falar do seu processo, que é um processo seu individual. Mas fico muito grata, assim, pela confiança e também de perceber, né, os passos que você deu desde que você fez a primeira sessão, depois a segunda, depois, enfim. E a gente continua aí, né? É bom dizer que o prazer, que a criatividade estão relacionadas, né? O poder pessoal, a potência pessoal. Então, que a gente consiga mais e mais diante dessa condição social que a gente vive hoje, né? Que é um governo completamente machista, de retrocesso, que a gente consiga, mesmo vivendo tudo isso, né, tantas coisas ruins que a gente viveu e viu esses últimos anos, mas que a gente consiga sentir prazer, sentir alegria, nos libertar das culpas, buscar o melhor para a nossa vida e também para a nossa comunidade, né? E isso parte da gente, isso parte também do autoconhecimento, para que a gente viva num coletivo sem tantas violências, sem tantos medos, né, sem tantas angústias. A gente precisa ir para dentro da gente também, porque somos nós que fazemos, né, essa sociedade. Então, se cada um olha para si, daqui a pouco tá todo mundo se olhando de maneira diferente, porque a gente foi se liberando, se curando, se amando mais, né? A partir do momento que a gente olha para a gente também tem um outro olhar para as outras pessoas e para a sociedade como um todo. Então, agradeço muito, Brisa, muito contente pelos passos que você tem dado, assim, muito feliz por você mesmo, você é uma pessoa maravilhosa, inteligentíssima, tá aí na luta, né, levando esse conhecimento da autodefesa para o corpo, que é essencial também nesses dias que a gente vive. Então, só tenho a agradecer, parabenizar e dizer, siga em frente e conte comigo. Muito obrigada, mãe. Eu já falei isso, mas eu me consulto um pouco com o Mai, tá, gente? Há mais ou menos um ano, eu acho que fez um ano, viu, Mai? Fez um ano esse verão, foi mesmo. E aí, tem sido maravilhoso, claro que tudo dentro de um processo, né? Quem já fez workshop comigo sabe, e eu falo que autodefesa também é um processo. Uhum. Você, às vezes, você tá achando que você tá bem, às vezes não vai, às vezes, né, tudo um processo, mas, assim, é autoconhecimento, gente. E como a gente já falou também, demora, né? Mas, tem que persistir, né? E eu aprendi, né, refletindo, viu, Mai? Que é curtir o processo mesmo, levando, né? Isso. Muito grata que ela ir estudando, tá? Estudar, curtir o processo e não se cobrar, tá, gente? É isso, ser gentil consigo mesma, é isso mesmo. Não se cobrar. Muito bom. E eu falo nos workshops, que onda, né? Eu falando para as alunas não se cobrarem. Aí no início eu tava me cobrando, eu falei, gente, casa de ferreiro, espeto de pau, viu? É isso. O negócio é ir se percebendo, né? Mas a gente faz, a gente é ser humano, pô. Velho.
passa por nós, mas muito legal, assim, esse trabalho. Isso, quem sabe em algum momento a gente faz alguma coisa junto, né? Uma mistura de tantra com autodefesa, de meditação, terapia tântrica, prazer, autodefesa, autoconhecimento. É isso, né? Porque são linguagens diferentes, mas no fundo a gente está falando das mesmas coisas, né? Então, Então, gente, sigam Mai, tá? No Instagram, @mairineutantra, né, Mai? mairineu.tantra, underline Maire, tantra, underline tantra. é. É isso aí, vou botar. @mairineu_tantra, tá? Sigam ela no Instagram. Ela tá com a agenda aberta, né? Serra, São Paulo, Rio. Salvador, tô sempre Salvador. nessas cidades, Fiquem atentos à agenda dela, que é assim, maravilhosa, maravilhosa mesmo. Sigam também Defesa Pessoal Feminista no Instagram, tá? Obrigada pela escuta e até mais.